Lanterna do Abe. Boa noite, Eric. Vamos começar o Lanterna do Abe? Boa noite, Abraham. Boa noite, faroleiros. Vamos lá, Abraham. Vou colocar a apresentação aqui. E aí é contigo, hein? Se precisar, me chama que eu tô atrás da cortina. Tá bom. Eu basicamente tentar desmistificar. Durante muitos anos eu escutei essa bobagem, porque o turismo no Brasil precisa ser melhor explorado, pode ser um dos pilares da economia brasileira. Imagina, turismo ser pilar de uma economia grande, cara. É só maldade, porque não é só imbecilidade. Imbecil é quem acredita. Mas o cara que lança isso geralmente tem uma agenda, quer ganhar uma grana do governo, quer pegar um empréstimo, quer pegar uma facilidade. Um país grande não tem turismo como pilar. Dificilmente, ele é complementar. O que o Brasil hoje tem como pilar? De onde vem a riqueza do Brasil? O que o Brasil tem para oferecer para si e para o resto do mundo? Agronegócio. A maior parte dos países do mundo, a maior parte, não consegue produzir alimento bastante para se manter. Não estou falando só de proteína animal. A maior parte dos países do mundo morreria de fome, uma grande parcela da população morreria de fome se não conseguisse importar alimentos. E o Brasil tem alguns países que exportam, são os celeiros do mundo, que exportam muitos alimentos para o resto do planeta. O Brasil é um dos principais. Então, o Brasil tem a oferecer isso. Isso é o pilar. Isso a gente é competitivo, isso a gente consegue agregar, isso a gente consegue trazer dólares, tem uma participação grande na nossa economia. Onde nós tínhamos uma participação, não temos mais manufatura. O Brasil fazia algumas coisas muito bem, sapato, motores, fazia carro, exportava. Em algumas áreas, aqui não queria falar, algumas coisas a gente, e hoje não faz mais. Hoje o Brasil, tecido, roupa, o Brasil exportava, hoje acabou. O Brasil não faz mais, não tem mais a oferecer para o resto do mundo. Mas ele consegue produzir localmente. Conseguimos produzir sapato, vender sapato? Sim. Sandália havaiana, isso é uma invenção brasileira. A gente não está vendendo o produto, a gente está vendendo uma experiência. A sandália havaiana não é um calçado. Quando eu ponho uma sandália havaiana, isso foi criado. É a experiência de estar na praia, tomando coco. Então é aquele momento. Eu estou no escritório, mas eu estou com a sandália havaiana. Estou com a cabeça lá, na praia. No mundo, é um produto mundial, mas é havaiana. O Brasil, assim como o relógio Rolex, né, suíço. Então, existe o produto. Onde o Brasil é competitivo hoje? Minérios, petróleo, agronegócio. Infelizmente, é o que sobrou. Quais existem países onde o turismo é um dos pilares? Sim. Geralmente é país pequeno. Um país grande dificilmente consegue ter uma participação do turismo significativa na economia, porque o turismo ele é sempre complementar, sabe, sobrou, entrou. País pequeno, regiões específicas podem sim ter o turismo como um diferencial. O Brasil, como um todo, nunca terá o turismo como um sustentáculo da economia. Nunca. Tá? Então, essa é a primeira grande mentira para desfazer. Vamos começar. Segundo, turismo é uma maravilha, é tudo excelente, nada, tem um monte de impacto ambiental, social. O emprego gerado pelo turismo costuma ser muito ruim, concentra muito renda. Turismo, não, mas o cara tem uma pousadinha, tal, é exceção, aí é pouca coisa. Para dar volume, turismo industrial é concentrador de renda e o emprego gerado é emprego ruim. Tá? Vamos ver a apresentação. O turismo é um ótimo negócio. Com certeza, para a Odebrecht construir um monte de estádio para a Copa foi um ótimo negócio. Para a gente que pagou pelos estádios, não. Uma porcaria. Quem ganhou com os esqueletos da Copa e depois da Olimpíada no Rio de Janeiro? Detalhe, quem fez a Olimpíada, os projetos foram os generais do Bolsonaro. Foi o Heleno, o Pazuello, o Braga Neto, o Ramos, Braga Neto que está preso, e o Tarcísio. Era o time das Olimpíadas, não estou de piada.
Era o grupinho das Olimpíadas. E essa mentira tem que colocar. A Copa trará desenvolvimento, riqueza, é tudo papo furado. Gastar dinheiro com a Copa, construir um estádio novo, a infraestrutura, tudo papo furado. Tudo papo furado. É jogar dinheiro fora. Tá bom? Põe a apresentação. Não é panaceia. Então, assim, um emprego gerado. Isso aqui é visão por aí. O turismo é um grande gerador de empregos, mas historicamente concentra postos operacionais, como garçons, camareiras, atendentes, alta sazonalidade. Isso não é. O emprego gerado não é bom. Jornadas, remuneração próxima ao salário mínimo. Isso no Brasil, mas no mundo também é ruim. No Brasil, um operador de turismo recebe, em média, 2.500, uma pessoa que trabalha na área do turismo recebe R$2.500 por mês. Tá? Salário de R$2.500 trabalhando 43 horas por semana. Além disso, tem um monte de problema, tá? A ponto, fluxo, lixo, não dá dinheiro, o cara vem, o turismo em massa, não dá dinheiro, não gera, não paga bem. Tanto é que tem um monte de cidades no mundo vetando. Não queremos ter turista, ou tem que ter um limite de turismo, não pode ter um fluxo tão grande. Com o Airbnb distorce o preço dos imóveis no centro da cidade. Então, o turismo, não sou contra. Iremos tratar aqui de exemplos positivos. Dá para fazer. Mas não acreditem, por exemplo, nos ex-ministros. Eu conheci os dois. Os ex-ministros do turismo do Bolsonaro. Tá? Papo furado. O cara tá lá interessado na agenda dele, ganhar dinheiro, tocar a vida. Papo furado. Papo furado. O do Lula não tinha Ministério do Turismo, era secretaria. O Bolsonaro pediu para recriar, porque é um amigo dele lá, o dono da pousada, precisava ser ministro. Mas, bobagem. Não tem que ter ministro do turismo, pelo tamanho em relação ao PIB. Vamos ver em relação ao PIB o que tem. No mundo, o quanto dependente os países são do turismo. Então, aqui no Brasil, 0,4% do PIB do Brasil é turismo. Você fala assim, mas é porque é pouco explorado. 0,4% da Rússia é turismo. Mas porque a Rússia está muito... 0,3% da China é turismo. Estados Unidos, com Disney, e turismo interno e externo, hein? Não é só, é turismo interno e externo. Turista brasileiro dentro do Brasil, 0,4% do PIB. Na Argentina, 0,8%. O Brasil poderia ter uma participação maior? Pode. Quanto pode ser a participação do Brasil no turismo? Um país como o Brasil. Pode ter 1%? Pode ter 1%. Dá para chegar a 1%. E 2%, acho difícil, mas um turismo muito desenvolvido no Brasil, tudo certinho, praia saneada, sem criminalidade, legal, turismo de massa, para pegar a parcela grande do PIB, tem que ser aquelas pilhas e pilhas de turistas, não é? É montanha de turismo. Muito. Então, para o Brasil ter de 1% a 2%, tem que estar tudo redondo, tudo bacana. Estamos longe disso. Eu sou a favor de ter. Eu sou a favor de ter 1%, 1,5%. É onde dá para chegar. Mais do que isso, não dá para chegar. É mentira. E se você tem, no máximo, no melhor dos cenários, 1,5%, 1,2% do PIB em turismo, não tem Ministério do Turismo. É uma secretaria, e secretaria está de ótimo tamanho. Ótimo tamanho. Pô, Abraão, mas tem país que tem turismo mais alto, tem país que é país menor, e aí é um turismo localizado. Imagina o seguinte, o Rio Grande do Norte era um país. Então, divide o Brasil em 27 países, e o Rio Grande do Norte é um país. É um país pequeno, que não produz muita coisa, país pobre. O Rio Grande do Norte seria um país pobre. E ia ter lá 5% do PIB dele, 6% do PIB do Rio Grande do Norte é turismo. É isso.
eu não acho que é um caminho, entendeu? Não sou contra desenvolver a indústria do turismo no Rio Grande do Norte, em São Paulo, não sou. Irei apresentar aqui alguns caminhos. Porém, o melhor cenário é a gente agregar quanto? A nossa renda per capita, na média, para todos os brasileiros, sai de 10 mil dólares, se for só no turismo, para 10.100 dólares. Isso. Se a gente combater a criminalidade e a corrupção, diminuir, melhorar o transporte, a renda per capita sai de 10 mil para 15 mil. E o turismo, para melhorar, tem que combater a criminalidade. Então, né? Põe a apresentação de novo, por favor. Então, se você olhar pelo mundo, tem alguns países que têm um turismo um pouco maior. Portugal tem, sei lá, 6%, 7%. Mas é como o Rio Grande do Norte, né? Se você pensar a Europa, a zona do euro, é o Brasil inteiro, é um país inteiro, e aí o país mais pobre da zona do euro é Portugal, e Portugal recebe o turismo do mundo inteiro e tem. Andorra, a gente vai tratar. Andorra é um paísinho minúsculo, não serve de exemplo. A Islândia, país também de 300 mil habitantes. Dá para ter 300 mil habitantes, dá para ter 10% de turismo. Agora, um país, Estados Unidos, Índia, mesmo se pega a Austrália, que é um país lá de 40 milhões, 30 milhões de habitantes, que é um país menor e tal, ou o Canadá, que tem 40 milhões de habitantes, 45 milhões de habitantes, 3,2 e 2,3. Vamos ver o caso a caso. Arábia Saudita, 3,4. Pô, mas turismo, iremos tratar do assunto. Por que tem turismo tão alto na Arábia Saudita? Tá? Então, turismo. E no Brasil, caso os estados fossem países, eu falei aqui. Né? Turismo grande em país pequeno. Então, onde tem 70% do PIB do país é turismo? Em Andorra, em Aruba, nas Ilhas Maldivas, onde... ou foi nas Seychelles que o Nicolas passou a lua de mel, Santa Lúcia, é país pequeno, Cabo Verde, 27%, Jamaica, 20%, tá? Montenegro, país grande não... Albânia, país grande não terá. E país assim, de tamanho maiorzinho, com participação grande. Os Emirados Árabes Unidos, 10% do PIB. Portugal tem, eu falei 7, né? É quase 10. Marrocos também, Grécia, República Dominicana. Mas você vê, não são países gigantescos. A Tailândia, a Espanha, a Malásia, Singapura e a Áustria. Vamos tratar de como esses países conseguiram ter uma participação ou desenvolver os seus hubs, né? Então, Portugal entra como o Rio Grande do Norte ali. Marrocos, a Tunísia também tem uma participação grande, não está constando porque é uma economia pequena, né? Mas é uma participação. São esses países de refúgio, muito próximo da Europa, que o pessoal ou vai para Portugal, ou se quiser economizar, vai para a Tunísia ou vai para o Marrocos, para passar uma temporada. Então, o que você pode fazer? Você pode se especializar, mesmo que você para se destacar, porque você tem aqui alguns países que são sucessos de turismo. Só que mesmo eles sendo sucesso, porque eles não, outros países não conseguiram? Porque você tem, por exemplo, um turismo grande na República Dominicana e não tem na Ilha de Dominica, ou no Haiti, na Ilha de Espanhola, a Ilha de Espanhola é dividida ao meio. Metade é Haiti, metade é República Dominicana. Então tem as explicações. Por que tem turismo na República Dominicana e do outro lado da ilha, no Haiti, não tem? Né? Porque você tem em uma ilha, como vamos pegar Aruba, vou pegar aqui, em Aruba tem e não tem na Ilha de Dominica. Né? Você tem como questionar o que gera o sucesso no turismo, sabendo que, para o caso brasileiro, numa cidade, tipo Bonito, legal, sucesso, ali o turismo é muito importante, mas para o Brasil como um todo, não será a solução. Eu não sou contra essas cidades, hubs, negócio, ganhar dinheiro honestamente, mas eu sou contra a mentira. Para a cidade de Caldas Novas, turismo,
Hot Park foi um sucesso. Para o Brasil como um todo, é bom ter. Para o nosso bem-estar é bom ter, mas o Brasil inteiro não será sustentado por Caldas Novas ou por Bonito, porque é um país muito grande. Tá? E aí tem, como em países um pouco maiores, você tem, nesses países, tem destaque. As pessoas vão para a Islândia por quê? Porque é um conjunto de coisas. Tem natureza, tem segurança, é curioso, mas é um hub aéreo. Eu vou pegar o globo, porque se você, quando você olha no mapa, você não entende por que o cara vai para a Islândia, Dubai como hub aéreo. Porque se você olhar na Terra plana, não faz sentido. Né? Então, como eu não sou terraplanista, vamos olhar no mapa, vamos olhar no globo. Quando você olha o globo, planeta, né? O que acontece? Você não quer ficar muito tempo dentro do avião. E se você quiser ficar muito tempo dentro do avião, você pode parar no meio do caminho. Né? Então, por exemplo, você está aqui na América do Norte. Né? Eu quero ir para a Europa. Olha o que tem no meio do caminho. Vou para a Europa, vou para os países do norte da Europa. Você pode parar na Islândia ou em Londres. Londres era um hub e as pessoas paravam, usavam o aeroporto de Heathrow. Muito bom. Há 40 anos atrás. Foi piorando. Londres foi ficando pior, mais bagunçado, pior. Eu, quando comecei a viajar pelo mundo, a viajar também internamente, a experiência do aeroporto era uma experiência boa, tranquila. Aí começou a ter atentado terrorista, explode avião, não sei o que lá. Começou a ter fila. Aí aumentaram os volumes, as pessoas de países exóticos começaram a usar aeroportos internacionais. Então, o aeroporto de Charles de Gaulle, em Paris, é muito ruim. É muito ruim. Você está no aeroporto lá, é ruim. A frequência é ruim. O aeroporto de Heathrow ficou muito ruim. O aeroporto da Islândia é um aeroporto bacana. É uma experiência que... No aeroporto da Islândia me lembra os aeroportos lá no 30 anos atrás. Tá? Então, se eu precisar fazer uma baldeação, tem a empresa aérea, ela tem que ser competitiva, vale a pena por preço. Vou para a Europa, dou uma parada na Islândia, vou para Alemanha, vou para cá, vou para lá, tal. Então, é uma parada interessante. Tem natureza, mas para dar esse impacto, tem natureza, tem a curiosidade da cidade, tem os vulcões. Vou para lá. Comprar uma passagem para Europa é mais barato se eu parar na Islândia e ainda a mesma conta do Panamá. Eu, quando vou dos Estados Unidos para o Brasil, para mim a viagem é um pouco longa, 8 horas no avião, tal, é uma parada. Fico aqui, viajo 3 horas e meia e mais 4 horas para cá, paro lá no aeroporto do Panamá, não é tão bom quanto da Islândia, mas melhorou ao longo dos anos, foi melhorando. Eu faço isso há muito tempo. Foi melhorando ao longo dos anos. Pode ser na Colômbia também? Pode ser na Colômbia também. É um aeroporto bom. E na Venezuela? Por que não na Venezuela? Porque a Venezuela seguiu um outro caminho. Tá? Poderia ser um aeroporto no Brasil? Poderia ser, mas não tem. Não tem. É Panamá porque tem a Copa, e a Copa para no Panamá, e de lá vai para o Brasil, ou para as Américas e para todo lugar. Tá? Então, você tem isso, por exemplo, do turismo, também aqui em Dubai. Dubai, os Emirates, né? Os Emirados, tem a Emirates, que é a empresa, ou o Qatar também, né? É aqui. Por quê? Porque aqui fica exatamente no meio do caminho. Se eu for para a Ásia, aqui, ó, é o meio do caminho. Eu dou uma parada, desço, tiro uma água do joelho, descanso, é um lugar tranquilo, aeroporto bom. Tem gente do mundo inteiro, mas lá eles se comportam. No Charles de Gaulle eles não se comportam. Charles de Gaulle fazem bagunça no meio do aeroporto, no meio do saguão. É uma loucura, aeroporto de Paris. Então, no Catar, nos Emirados,
Outro que também é bom é na Turquia, é o meio do caminho, a Turkish Airways. Bom, tinha uma que era o Schiphol, na Holanda, aqui. Também era uma boa parada. Foi deixando de ser, foi se tornando um aeroporto mais hostil, pior, vai afastando. Então, assim, existe o hub aéreo. Quando tem um hub aéreo, você, para falar, passa um dia aqui, passa 2 dias, desce para conhecer, começa a ficar interessante. A passagem é mais barata, tem passagem, conexão para o mundo inteiro. Porque, por exemplo, por que você vai para a Islândia? Porque, pô, tem voo, muito voo de tudo quanto é cidade aqui. De tudo quanto é cidade dos Estados Unidos, vai. Washington tem voo direto para a Islândia. Se eu tivesse que pegar um voo na Inglaterra e depois ir para a Islândia, talvez eu não quisesse. Como é um hub, como é uma central de distribuição de viagens pelo mundo, fica interessante, fica fácil. Aí você vai para lá. Dubai, mesma coisa. Já estou aqui, deixa eu passar, deixa eu ver como é que é, 2 dias. Então, esse é o primeiro ponto. O Brasil, ele é central no tráfego aéreo mundial pela localização da América do Sul? Não. A parada para onde seria? Para ir para o sul aqui, né? Para ir para a Argentina, para o Paraguai, para o Uruguai, para o Chile, né? Para o resto do mundo, né? Em relação ao resto do mundo. O Brasil tem vantagem dessa região aqui para receber turismo. Esses países são relativamente pobres e pequenos. O cara, para vir para o Brasil, ele tem que querer ir para o Brasil, não é passagem. Aproveitar que eu estou indo para tal lugar, vou dar uma parada no Brasil. O único lugar, aproveitar que eu estou indo para a Antártica, vou dar uma parada no Brasil. Não tem parada no Brasil. Tem parada na Turquia, tem parada na Islândia, tem parada em Dubai. Poderia ser no Sri Lanka? Poderia, só que o Sri Lanka é aqui, não desenvolveu. Né? Outro lugar que tem isso outro aeroporto que tem isso é aqui, ó, que é Singapura. Singapura também. O que tem em Singapura? Tem praia? Não, não tem praia. Tem o que em Singapura? Não tem nada em Singapura. O cara que está indo para o sul, indo para o norte, atravessando, passando, para em Singapura. Aí para em Singapura, desce, vê. É um lugar seguro, limpo, quente pra caramba. Uma cidade moderna, não tem nada assim. Estou indo lá para ver um palácio, uma coisa maravilhosa, não tem nada. E é super forte de turismo. Tá? Então, o primeiro ponto põe a apresentação de novo, é o hub, ser um hub aéreo. Nisso daí, eu acho difícil o Brasil conseguir ser um hub aéreo. Então, você pega aqui, vamos ver, Singapura, acho que eu vi Singapura em algum lugar. A Singapura, 5%. É hub aéreo, tem mais algumas coisas em Singapura, que depois eu comento. Se eu não comentar, me cobre, que eu vou comentar um por um desses países. Um detalhe, a Espanha tem bastante. Por quê? Porque você tem história, tem praia, tem turismo de massa da Europa para a Espanha. Tá? Tem segurança, a praia está limpa. Mas eu fui roubado em Barcelona. Está diminuindo o turismo em Barcelona, está se tornando mais hostil. Mas eles cresceram porque não eram assim. Deixa eu ver aqui. Um país que eu preciso comentar é a Turquia. É 4,4% do PIB em turismo. Eles têm tudo. Vai crescer a participação. Eles têm crescido nas outras áreas. Manufatura, muito manufatura. Hoje, o que o Brasil tinha, hoje a Turquia, por exemplo, a Turquia está produzindo armas. Muitas armas. Hoje aqui se encontra muita arma produzida na Turquia. CZ produzida na Turquia. Manufatura é muito na Turquia. Hub aéreo, então, Islândia, Emirados, Turquia, Panamá. Alguns deles migraram, né? Como eu falei, Schiphol deixou de ser na Holanda, o Heathrow em Londres, o Charles de Gaulle, putz, meu Deus do céu. Então, migrou. Poderia ser em Milão? Poderia, mas não rolou, não fizeram, os italianos não fizeram. O aeroporto ser um hub. Então, é questão de você poder, você precisa ter localização geográfica, e para você se diferenciar, precisa ser localização geográfica, e para você se diferenciar, você tem que ser melhor do que os outros. Então, eu tenho que ter uma boa localização. Poderia ser aqui no chifre da África, aqui
na Somália? Poderia ser, mas eu não pararia na Somália hoje em dia, mas nem a pau. Poderia ser na Etiópia? Poderia, mas Etiópia, não sei se eu pararia. E Dubai? Não, Dubai tem a Emirates. O aeroporto é um espetáculo. É tudo tranquilo, não tem experiência ruim. Tá? Então é importante saber que não basta ter, precisa ter a localização para você ter turismo de praia bom, precisa ser num lugar que tenha praia e seja quente. Né? Eu não fui para a Islândia para ir para ficar na praia. Eu fui até uma praia que tinha pedra preta, pela beleza da praia, mas eu não entrei no mar. Né? Então, para você ter turismo de praia, precisa ser numa área que tenha praia e seja quente. Mas a praia não pode estar suja de cocô. Para você ter um turismo de hub aeroportuário, você precisa estar numa área que seja competitiva. Mas, além disso, você tem que se destacar oferecendo o que o turista quer. O que eu quero? Eu quero um lugar limpo e seguro, que não tenha gente desagradável fazendo cerimônias religiosas no meio do saguão, que é o caso do Charles de Gaulle. Horrível, horrível. Eu vi coisas lá horríveis, pavorosas. Eu só não vi sacrifício de bicho lá no meio do saguão. O resto é horrível. Então, beleza. Vamos lá para a próxima apresentação. Depois tem turismo de finanças. Locais que têm finanças, um lugar que eu abro uma conta, deixo um dinheiro e eu também aproveito, visito, tal. Ele tem uma certa atratividade. É que a Suíça é uma economia muito grande, muito desenvolvida. A Suíça faz o quê? Faz produtos químicos, faz manufatura de precisão, faz um monte de. Não é só mercado financeiro. A Suíça é rica para valer. Ela produz muito naqueles 8 milhões de habitantes deles. Mas ser um hub de finanças, o cara vai para o Panamá fazer o quê? Ele para lá na Copa, acho que é Copa, o nome da companhia aérea lá do Panamá, e além disso ele desce, vê alguma coisa de finanças. Eu não tenho conta no Panamá, porque eu acho que é um hub de finanças sujão, entendeu? Eu acho que queima o filme ter conta no Panamá. Mas o cara que é mais sujão, ele vai lá, faz um turismo, que de praia mesmo, tá? Essas coisas. Teria o canal do Panamá para ver. Tem umas praias, mas a competição ali é muito forte, muito, muito boa. Parte de floresta tem a Costa Rica, que é melhor. Então, tem o turismo religioso. Então, quando você vê ali entre os países que tem turismo forte, a Arábia Saudita tem 3,4%. A Arábia Saudita, a produção de petróleo é gigantesca. Como eles têm 3,4% de turismo? Porque você tem Meca e Medina lá. Todo muçulmano, tendo condição de saúde financeira, tem que ir pelo menos uma vez na vida fazer o Hajj, que é a peregrinação em Meca. E isso custa, isso tem hotel, tem passagem aérea, tem guia, tem refeição, tem tudo, gera riqueza. Não é só no Hajj, o ano inteiro tem peregrino que vai para Meca. Então você pode ter um turismo religioso, é um diferencial. São 2 bilhões de muçulmanos no mundo. Esses 2 bilhões de muçulmanos no mundo, se tiverem condições de saúde e de dinheiro, tem que pelo menos uma vez na vida ir para Meca. Pô, é muito turista para lá. É um diferencial. Tá? Tem o turismo antirreligioso. Então aí começa a ver por que os Emirados são tão fortes em turismo. Tem a questão do hub aéreo, tem a questão de ser um centro financeiro, tem a questão de ser um lugar mais limpinho, bonito, bacana, numa região meio errada. Então, por exemplo, você resolve ter uma experiência maravilhosa na Índia. Dizem, eu nunca fui. Gostaria até de ir. Não é minha prioridade, não, mas até gostaria de ir. Aí você vai para a Índia, passa lá. Meus amigos indianos, o MBA e tal, me descrevem coisa assim de sujeirada absurda. Os indianos falam, é muito sujo, Abrão. A Índia, it's really filthy, é imunda. Eles falam assim. Parece que está melhorando.
Aí você passa uma temporada na Índia, aí na volta, assim, para tirar a catinga, tirar um pouco da sua experiência cultural, você para uns dias lá em Dubai, fica no hotel bacana, tal, toma, né? E volta para o destino. Então, ele pode ser um ponto de parada interessante para a região também. Mas, principalmente, o que você tem que ver? Tem o turismo regional antirreligioso. Se você mora nessa região toda aqui, até a Índia, Paquistão, Irã, tudo isso aqui. Não a Turquia, mas toda essa região aqui, cara, é um islamismo muito severo. Alguns países um pouco mais, um pouco menos. O Líbano menos. Mas na Península Arábica, eu quero tomar uma cervejinha, ir no nightclub, ver uma mulherada, discreto, não é nada, você não pode abrir uma cerveja na praia, tomar uma cerveja na praia. Discretamente, tem um lugar que eu possa fazer isso numa boa sem ficar tenso. Emirados. Vou para Dubai. Não os Emirados, para Dubai. Então, você que é muçulmano, está nessa região, está tenso, você não é muçulmano, você é um jogador de futebol brasileiro e está no Kuwait. Você vai para Dubai, vai para lá, vai para a noite, toma uma cervejinha, toma um vinho, toma um uísque e volta para o Kuwait depois. Tá? Então, ou no Iraque, ou qualquer essa região. Então, é um antirreligioso. Eu quero dar uma escapada do islamismo. O Brasil não tem isso também. Não, vou sair do... Vou pegar 4 dias e vou para o Brasil. Não. Põe de novo a apresentação, por favor. A Turquia e os Emirados falam árabe, né? Tudo bem que o árabe falado nos países é quase incompreensível de um para o outro, mas na Península Arábica não é esse problema. Sabe? Do Marrocos dizem que o árabe falado no Marrocos é o mais diferentão, né? Ou mais do Egito, mas eles conseguem se comunicar. E o cara sai lá da Arábia Saudita e vai para os Emirados, sai do Kuwait e vai para os Emirados. O antirreligioso. Na Turquia também recebe muito. O Líbano, em razão de guerra civil, confusão, tem um pouco menos, mas também tem, tá? É um turismo antirreligioso. Tem um turismo hospitalar. É um hub onde o cara vai fazer implante capilar. O cara vai até lá, usa o hotel, usa guia turístico, restaurante, naquele período que ele está fazendo implante capilar. Ou tratamentos estéticos na Tailândia também. Ou em São Paulo, eventos, turismo de eventos. É dinheiro, é bom, não é ruim. E tem o turismo sexual também. Ai, Abraão, Brasil é horrível nisso. Não. Eu vou dar o país que hoje é um dos campeões do turismo sexual. Olha aqui, ó. Entre a Rússia e a China, dá para ver no mapa, tem a Mongólia. A Mongólia tem 3 milhões de habitantes. Aqui, ó. Tá aqui a Mongólia. E o que acontece com a Mongólia? Ela deve estar ela produz muitos minérios, só que é tudo roubado. Fica concentrado lá em 3 milhões de habitantes, mesmo assim, rouba tudo, fica concentrado lá no topozinho da sociedade, população se lascou, e aí, por alguma razão que eu não sei exatamente, porque Coreia do Sul faz turismo sexual em massa na Mongólia, não sei porquê, não sei a razão, mas o turismo sexual é o seguinte: você é um coreano do Sul, homem lascado, nenhuma mulher quer saber de você, o país é pequeno, são 3 milhões de habitantes, você é um coreano, sul-coreano lascado, ninguém quer saber de você, nenhuma mulher chega perto de você porque você é um duro, você junta uma graninha e vai ficar bonito na Mongólia, turismo sexual na Mongólia. Então a Mongólia está forte no turismo sexual. Eu acho que não é o caminho. Eu acho que você tem que combater a corrupção, distribuir melhor as riquezas naturais da Mongólia. São só 3 milhões de habitantes. Distribui bem e combate o turismo sexual. Aonde tem turismo sexual, não tem indústria de turismo em massa. Então, por exemplo, vamos agora pegar hubs de turismo em massa. Você criou. O México nem tem, em relação ao PIB, tanto turismo, mas aqui, na Península de Yucatán, você criou um hub, que é Cancún.
Tem outro aqui na ponta, na Barra Califórnia, que é Los Cabos. Mas Cancún é gigantesco. Foi planejado do zero, está tudo certo. Eu conheço bem, mas já fui para Los Cabos, já circulei aqui, já fui para Monterrey, norte do México, já circulei aqui por esse miolo, cidade do México, as cidades históricas. E já fui para Cancún também, algumas vezes, a trabalho e a negócio, e a turismo. Aqui tem praias, mas toda essa região tem praia. Bonitas, toda a região tem praia bonita. O que eles fizeram aqui? Eles cercaram, então é cercado a parte do México, então é seguro, não tem, o grau de segurança é diferente. Você não é a mesma coisa. A Cidade do México não é o fim do mundo. Se é brasileiro, Cidade do México, não fica com medo. Fica esperto. Mas aqui é tranquilo, aqui é um americano bobão, vai para lá, bobão, vai lá com o celular, que bonito, né? E tá tudo bem. Pode passear com o celular, pode passear com Rolex, não vão te depenar. Tem um monte de estrutura, foi tudo montado para ser o quê? Uma linha de produção de turismo. Para navio, vai multidões, turismo de massa, uma indústria de turismo. Aqui tem praia, tem os hotéis, tem o aeroporto dedicado, funcional 100%, tem tudo para ser indústria em massa de turismo. Dito tudo isso, quanto o México tem de participação do PIB? O México tem aqui, é do lado dos Estados Unidos, é mais perto da Europa, não sei se tão tanto quanto o norte do Brasil, mas ele é relativamente mais do que o Rio de Janeiro. Tem a Cidade do México, é uma cidade grande, interessante, com museu, com vida cultural, com história. Eles têm ruínas, Azteca, Maia, tem natureza, tem tudo aqui, cara. E tem 2,5%, porque é um país grande. Não consegue ficar muito... Não tem cocô na praia aqui. Cancún não tem cocô na praia. Não vai encontrar. Tem saneamento. No México inteiro, não sei. Acho que não. Deve ter problema também de saneamento no México inteiro. Mas em Cancún você não terá problema de cocô na praia. Né? Outro país que conseguiu buscar é aqui, ó. Chama Ilha de Espanhola. Tem Cuba aqui, Ilha de Espanhola. Metade é a República Dominicana, metade é Haiti. Na República Dominicana, o país como um todo deu uma melhorada boa nos últimos 10 anos. E em termos de corrupção, loucura, absurdo, melhorou. Não está perfeito, mas melhorou. Mas eles criaram um monte de pequenas Cancuns. E aí fica eficiente. É pertinho, o cara vem, pula aqui, passa. O pacote vem de uma semana, 5 dias, volta e acabou. Tá? Cuba, quando esse regime maldito cair, terá uma explosão dos países mais competitivos do mundo para turismo. Então, aqui, ó, olha onde ele fica. Mais perto é tudo, tem tudo. Tá? Tem tudo. Tem parte histórica, culinária, música, noite, praia. Putz. E olha a localização dele, tá? Muito mais interessante que a Ilha de Espanhola, República Dominicana. Tá? Então, você criou algum hub como esses no Brasil? Você tem alguns hubs como esse no Brasil e irei falar. Porque eu não estou criticando só o Brasil. Estou falando, primeiro, se der muito certo, é 1,5% do PIB. Sou contra? Não, sou a favor. Só não acho que com os ministros do turismo que eu vi tinha alguma chance de dar certo. Não é por aí. E nem tem que ter ministério, tem que ser uma secretaria tá de bom tamanho. Põe a apresentação de novo, por favor. Turismo industrial. Então, República Dominicana e México, podia ser em qualquer parte do Caribe. Poderia ser em Belize. Por que não é em Belize? Por que a Guatemala não é? Guatemala tem ruína maia também, tanto quanto tem Cancún. Por que tem praia? Porque Guatemala é Guatemala, está toda zoada. Por que a Costa Rica tem turismo e em El Salvador não? Porque o turista não quer ser roubado, a esposa violentada, e agora com o novo presidente? Não sei, ainda não apresentou nada. Né? Então, o turismo industrial tem que ter uma certa preparação, infraestrutura, organização, logística,
O Brasil poderia ter hubs e melhorar o turismo? Então, por exemplo, o que o Brasil tem que nenhum país do mundo teria para mostrar? Praias, não. Tem muito país. O Caribe é mais competitivo que o Brasil em praia. Lençóis maranhenses, pode ser. Problema do que, em termos de distância, Lençóis fica aqui em cima. Né? Nem é tão longe da Europa, poderia ser. Mas o problema dos Lençóis maranhenses é o Maranhão. É o aeroporto de São Luís, eu conheço lá. É a cidade, tem esgoto na Praça São Luís, é uma cidade maravilhosa em termos históricos, uma beleza, fantástico, toda urinada, toda defecada. Entendeu? Então, daria para ter. Uma coisa que não tem, mas praia todo lugar tem, mas Lençóis é diferentão. Assim como eu acho que o Ceará também poderia ter, tem praia. Rio Grande do Norte pega aqui um pouco da Europa, mas tem que ser uma praia muito melhor do que se o cara for aqui para o Marrocos. Ou o cara, entendeu? Essa que é a lógica. Quanto tempo eu vou ficar no avião? Aqui para ir para o Rio Grande do Norte. E assim, da Alemanha para o Rio Grande do Norte, porque o turismo de verdade não é do Portugal para o Rio Grande do Norte. Ele tem que vir da Alemanha, tem que vir aqui do Norte. Né? Então ele falou assim: eu posso pegar meu carro e ir para Portugal? Não, mas eu gasto metade do preço, fico 7 horas dentro do avião e chego no Rio Grande do Norte. Aí começa a ficar, ou no Ceará, começa a ficar alguma coisa. Ele olha e fala assim: mas tem praia aqui para trás? Tem. Eu posso passar 6 horas e ir para Dubai. Praia de Dubai é tão boa quanto do não. Praia do Rio Grande do Norte, Ceará, é melhor. Então, é isso que vocês têm que levar tudo em conta. Seychelles é mais caro, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Qual o diferencial? Eu vejo alguns diferenciais no Brasil. Que é imbatível como experiência, que se entrar no roteiro, é Manaus. É perto, é seguro. Manaus é mais seguro do que a maioria das cidades brasileiras, porque você não tem para onde fugir. Você está lá em Manaus, tem favela e tal, mas é mais seguro do que Belém, Fortaleza, São Luís, Salvador, Rio de Janeiro. Pelo menos até recentemente. E ele tem uma coisa que nenhum outro lugar do mundo tem, que é o Rio Negro se encontrando com Solimões, Rio Amazonas, tem a parte histórica, tem a floresta, é surreal. Isso daqui poderia ser vendido como um hub de turismo industrial, se devidamente bem planejado, com baixo impacto ambiental e que gera bem-estar social. Porque o emprego é de baixa remuneração, então tudo bem, mas é melhor trabalhar na indústria do turismo do que ser um ribeirinho sem emprego, no Bolsa Família, pendurado no Bolsa Família. Então, aqui em Manaus, a distância é boa, é isolado, dá para fazer. Que outros locais a gente poderia ter? Eu já falei, no Brasil tem alguns exemplos. Eu vou falar ao final dos exemplos brasileiros. Põe a apresentação de novo, por favor. Onde a gente poderia ter? Eu acho que um hub da Amazônia, para mim, o mais fácil objetivo é Manaus, porque tem o Rio Negro tem pouco mosquito, então ele é mais amistoso para qualquer um, né? Eu prefiro passear no Rio Negro do que passear no Rio Solimões. Santarém também é interessante, menos que Manaus, mas também é muito interessante. Por todas as razões aqui, tem menos história, eu acho que a natureza é menos impactante, é muito bonito, mas é menos impactante do que aquela região ali do Rio Negro. E bem mais difícil seria Belém. Bem mais difícil Belém, porque é uma cidade muito suja. Eu gosto muito de Belém, tá? Mas é uma cidade muito suja, muita favela, muito esgoto, muita violência. E a destruição da natureza lá já é grande. Então eu falo assim, eu vou lá para as praias. Não, cara, é ruim demais. Eu vou para a Ilha do Marajó ali, atravessa, vai para Soure. Não sei como é que está hoje, é muito bonito. É uma outra experiência, só que eu acho que Manaus é mais competitivo e sem as dificuldades de Belém. Belém para arrumar. Mas Manaus daria para fazer um impacto grande. E investir pesado na indústria de turismo de Manaus
seria um caminho para diminuir gradualmente os incentivos tributários da Zona Franca de Manaus. Por quê? Pelo seguinte, o nosso projeto é reduzir os impostos no Brasil geral. Então, a vantagem de você ter uma indústria montada em Manaus, mesmo que a gente mantenha isenção tributária lá para aquela região toda, zero, não é mais se eu comprar uma moto direto do exterior é 10%, se eu comprar através de Manaus é zero. 10% já vai ficar muito menos competitivo ter as fábricas montadas em Manaus. Então, se nós fizermos um projeto grande de um hub da Amazônia, como trazendo Amazonas, o imaginário, para o turismo das famílias, não é para turismo sexual, não é para botar mulher rebolando. Aonde tem mulher rebolando, na propaganda de turismo, o cara não leva a esposa e os filhos. Aonde tem mulher rebolando, aonde tem a propaganda da mulher rebolando, você não chega para sua esposa, vamos lá ver a mulher rebolar? Não é lugar de levar a criança. Cancún, você não pensa, eu vou para Cancún porque lá tem um monte de mulher fácil. Não faz turismo sexual em Cancún. Tem um período específico que a molecada americana vai lá fazer bobagem, né? Que é beber no período do spring break, as férias da primavera. Mas não é um lugar que você fala assim, lá tá cheio de prostituta, mulher fácil. Não é turismo sexual. Assim como República Dominicana também não é conhecida, pode até ter, mas não é, eu nunca fui, mas não é conhecida como lugar de turismo sexual. Então, se nós fizermos o hub turístico de Manaus, não pode incentivar a parte de mostrar. Pode mostrar os índios, o artesanato, as cerimônias, pode legal. Mas tem que mostrar que é um lugar família, um lugar para você ter essa experiência. Tá? Outro lugar que eu acho que tem, põe de novo. As praias, eu já falei, né? Mas as praias você precisa resolver. As praias, principalmente ali do norte do Brasil, entre Maranhão eu acho um lugar diferenciado. O problema é o Maranhão, né? A população do Maranhão vota em quem? Naqueles políticos, no Flávio Dino, na família Sarney. Como é que é o saneamento? Cocô na praia. Como é que é a quantidade de cocô na praia? Garantido. Cocô na praia no Maranhão é certeza de ter. Segurança, tudo. É tudo muito difícil. A parte histórica é maravilhosa, a população é simpática, a natureza é maravilhosa, só que, não tem a menor condição de ter turismo em larga escala, menor condição. Maranhão, então, acho que seria, Fortaleza também, problema, violência, mas tudo isso, prostituição na beira do... Onde tem prostituição no passeio, ali na beira da praia, você não quer levar sua esposa e seus filhos, cara. Mas daria para fazer. Escolher um hub, faz como foi Cancún, escolhe uma região, cerca e faz investimento pesado. O problema do Maranhão é os caras que estão lá. Né? Não estou falando do povo. O povo vota naqueles políticos lá e, dá que isso aí é uma porcaria, cara. O Maranhão é muito ruim. E onde há turismo industrial não pode ter turismo sexual. A Turquia tem tudo, cara. É um país de PIB grande, com 4,4%. O Brasil tem condição de ter 4,4% de turismo em relação ao PIB? A Turquia passou o Brasil em renda per capita. Já passou algum tempo. Já ficamos para trás. Lógico, o Brasil está ficando para trás de todo mundo. A Turquia tem tudo. Tem praia. E na praia que vai o turista não tem cocô, tem saneamento. Tem natureza. Você vai lá para Anatólia, Balão, tá? Tem a parte histórica. Tem a cultura. Tem as cidades com a noite, com tudo. Tem planejamento. Então tem o turismo hospitalar. Tem o turismo antirreligioso. Sou lá da região, vou passar uma temporada na Turquia, que é muçulmana, mas não é
Sabe, minha mulher não precisa se cobrir dos pés à cabeça, ela pode se sentir meio que na Europa. É um hub aéreo, eles fizeram a Turkish Airlines, o aeroporto de Istambul, é receptivo. Istambul, hoje, é mais segura e limpa do que a maioria das grandes cidades europeias. A chance de você ter um problema em Paris é maior do que se você ter um problema em Istambul. Não é 100% super tranquilo, mas falar, estou com medo de ir para Istambul. Fique esperto se for para Paris ou para Londres. Né? As praias têm saneamento básico. Então, o Brasil, chance de chegar lá, localização perto do resto da Europa, do público que iria para lá, tem as praias do Brasil, tem praia lá também. Por exemplo, Grécia. Grécia é forte em turismo, mas está mais bagunçada que a Turquia. Falar, entre ir para a Grécia e para a Turquia. Você vai encontrar tanta ruína histórica grega na Turquia, não vai encontrar o Partenon na Turquia, mas tem um monte de ruína grega, porque aquilo lá tudo era grego. Tem a parte histórica, muçulmana, tem tudo, cara. Né? Ah, mas as praias brasileiras são as mais belas do mundo. Tem muita praia bonita, mas está tudo cocosada. Tá tudo cocosada. Tem praia bonita no Caribe, tem praia bonita no Brasil. O Caribe é mais perto e não tem cocô. Você não encontra o torpedo na praia. As praias do Guarujá, lindas. Eu conhecia aquilo lá quando era tudo, não tinha prédio. Lindo. Tem cocô. Né? Aqui, ó, a foto do alto à direita é aqui. É uma praia do Guarujá. É tudo, a praia de baixo é praia de Pernambuco. É nadar no cocô. Tá? Quem nunca chegou a um paraíso no Brasil e sentiu aquele cheirinho de corrupção? Porque tem cocô em todo lugar. Na cachoeira. Cachoeira maravilhosa, tem cocô. Tem cocô. Não somente que não tem banheiro perto, como tem cocô para cima do rio, e tem também o brasileiro que vai lá e faz cocô porque não tem banheiro público, e o cara é um animal também, porque onde tem banheiro, o pessoal mesmo assim entra no mar para fazer cocô. Mesmo onde tem banheiro no shopping, o pessoal tem preguiça de andar até o shopping, entra no mar e faz cocô no mar. Eu falo isso porque na Riviera, eu frequento, de vez em quando tem o torpedinho. Eu falo, como? Tem tudo controlado, cara? Como é que... O cara, turismo de dia, vai lá, entra no mar, mas o cara tem um banheiro no shopping, ele pode ir ao shopping fazer o cocô, aqui do lado. Não vai, ele tem preguiça de ir até o shopping fazer cocô. Então ele entra no mar e faz o cocô, o toletinho vem, tá lá na areia, o toletinho, né? O torpedo tá lá na areia. Eu sei que estourou um cano de esgoto dos prédios colado na Riviera, né? Mas tem várias coisas aqui que para a gente conseguir arrumar é tipo, foi pego fazendo cocô em público, seja dentro do mar, seja ou urinando no lugar errado sem ser numa situação de emergência. Estou doente, me urinei aqui. Não, o cara vai lá tô num Ouro Preto, vai lá e faz xixi, cara. Tem que passar uma noite na cadeia, cara. Passa não é 10 anos na cadeia. Uma noite, tá preso, 10 horas preso. Fica 10 horas na delegacia. Ah, por quê? Foi pego urinando em espaço público, aonde tinha banheiro público a 5 metros de distância. Pronto. Tá? Ah, não tinha banheiro. Tem que ter o banheiro químico, público, seja lá como for, e tem que ter a punição para quem urinar em público. Defecar, então, tem que pelo menos dobrar a cadeia, deixar o cara... Foi pego defecando. Tá? Põe o cara na cachoeira, na praia, qualquer lugar. Põe o cara, sei lá, 2 dias preso. 2 dias preso. Recolher com a mão, com a mão, pega na mão, recolhe. Tá? Senão a gente não reciviliza. Cocô com cachorro, fez cocô. Cadê? Ah, não, mas eu tô sem o saquinho. Pega com a mão, pega com lenço, tira a camisa, pega com a tua camisa. O problema é teu, cara. O cachorro é teu. Põe a apresentação de novo. Ah, Abrão, você é muito radical. Então, beleza, continua nadando no cocô. Ah, mas a gente nunca... Ah, deixa eu mostrar aqui. Abastecimento. Então, veja. O Brasil, ano 2026.
84%, põe lá que eu não tenho os números, isso aqui é inteligência artificial. 84% dos dados mais recentes, 84% da população tem água encanada em casa. 84%, cara, meu, é muito ruim isso aqui, cara. A população rural, mas é a população rural a população rural no meio do nada é 5% da população brasileira no máximo, cara. No máximo 5%. O Brasil não tem água, e quando tem água encanada, é uma água de péssima qualidade, como é da Sabesp, você está bebendo água ali da represa Guarapiranga, cara. Meu Deus, é tratada, pô, mas mesmo assim, ela vem ali do Mboimirim, cara. Tá falando com um cara que conhece a cidade, sabe do que se trata. O pessoal do Mboimirim faz cocô, não tem saneamento, o cocô desce, vai parar na Guarapiranga, aí o governo, a Sabesp, vai lá, pega a água da Guarapiranga, trata e põe para você beber, cara. 84% tem a população atendida, tem 16% que não tem ainda água encanada em casa de qualidade, com qualidade mínima, né? Coleta de esgoto, 55% tem coleta de esgoto, cara. Metade da população, meu, não tem. Faz em qualquer buraco. É patamar de Índia isso daqui. Não é Índia, Índia é pior. Mas é patamar, assim, inacreditável. Você falar que metade da população brasileira defeca por aí, olha que, como assim? É por aí, se vira. Civiration. E desses 55%, só metade é tratado. Então, o que acontece? De cada 4 cocôs produzidos no Brasil, 3, são libertados e estão por aí voando. É só, de cada 4, só 1 é recolhido, tratado, não sei se é bem tratado, e é devolvido sem impacto, sem a fedentina, sem o esgoto. Por isso que em São Paulo, a cidade, é esgoto. Por isso que o Brasil todo é um esgoto, cara. É um grande esgoto. É um grande esgoto. Então, veja, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Cara, combater a corrupção. E uma das prioridades, água encanada e esgoto, cara. E esgoto. Tem que ter esgoto. Mas não vai dar para... fossa séptica. Onde não dá para chegar a rede de esgoto, tem que ter fossa. E tem que ser fossa séptica. Tem que ter banheiro químico nos locais que não dá para construir. É um centro histórico, não dá para fazer um banheiro aqui. Dá para fazer, tem um monte de prédio abandonado, daria para fazer banheiro. Mas onde não dá para fazer, enquanto não dá para fazer, tem que ter banheiro químico, tem que ter contrato da prefeitura para empresa que põe banheiro químico. O pessoal transa dentro do banheiro, põe na cadeia quem transar dentro do banheiro. Cana, Cana, cadeia. Não precisa ficar 10 anos preso. Passa 2 dias preso, 2 dias numa cadeia, 2 dias numa prisão. O cara não quer. Ele se controla, ele segura um pouco. Ele segura a periquita, a moça segura a periquita, o rapaz segura o pipi, dá uma segurada. Tá? Todo brasileiro usa cinto de segurança, porque foi cobrado. Se está sem o cinto, eu vou te parar. Então, põe. Dá uma segurada, eu estou apertado, continua apertado, tá bom? Põe a apresentação de novo. Ô, Abrão, só uma coisa rapidinho que você falou da Índia aí. Essa notícia aqui do ano passado, que a Índia já tinha passado o Brasil em saneamento básico. Se jogar no Google aí, dizem as notícias que passou. Mais uma vez a gente ficando para trás aí, cara. Em mais um... Pior que a Índia é ruim, hein? Pior que a Índia é muito ruim, cara. Diz aqui, depois procure no Google aí. Se você parar para pensar, de cada 4 cocôs, 3 voltam do jeito que vieram, cara. É muito cocô, cara. É muito cocô. O Brasil é um país defecado. Defecado por quê? Porque as pessoas falam, mas se eu estiver no deserto, eu tenho que beber mijo. É beber mijo. Vem, Bolsonaro! É isso, cara. É isso. Tarcisão tá aí 3 anos. O que ele fez de saneamento no país? Cara, é uma loucura, cara. É uma loucura. Uma cidade como São Paulo tem um esgoto a céu aberto, cara. A cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo tem o tratamento de esgoto. A cidade de São Paulo, eu acho que é 70%, mas Osasco, Guarulhos, ali ao redor, cara, é 50%, cara. De cada 1 cocô de Osasco, de cada 2 cocô de Osasco, um vai in natura pro rio, cara. Não é possível, cara.
De cada um cocô de Guarulhos, um vai para o Rio, cara. É loucura. Falar assim, 40% da população brasileira faz cocô por aí. Onde é que faz cocô? Por aí. Pô, como assim por aí? É onde a gente achar o buraquinho. Achou o buraquinho. E aonde tem privada, só metade é tratada. É loucura, cara. É loucura, loucura. Então, isso é o Brasil. É um Brasil maravilhoso. Tem coisa muito bonita no Brasil. Eu vou mostrar. Mas essas coisas muito bonitas no Brasil são exceção e não a regra. E elas são exceção porque naquela região, as famílias que estavam lá falaram: aqui não pode ter cocô à vontade. Aqui quem manda somos nós. Um grupo de pessoas mudou a realidade dos exemplos que eu vou mostrar agora do que dá certo no Brasil. É uma apresentação. Obrigado por mostrar a Índia passando o Brasil. Que coisa maravilhosa. Bonito. Você vai para Bonito, cara. Vou para Bonito. Você pensa assim, porque lá tem um carnaval de rua maravilhoso e as pessoas fazem um carnaval, faz sexo no banheiro químico. E, lá nas cachoeiras, é uma pegação maluca. Ou tem roubo de celular, ou tem sujeira, ou tem esgoto. Veja, em Bonito, cara, não tem rede de esgoto, cano de esgoto que vai em todos esses locais. Como é que faz? Faz fossa, faz tratamento, só não faz in natura, cara. Não faz ali, cai no rio, que você depois vai, mas isso aqui não é cocô, isso é peixe. Então basta você não ser um animal, você não precisa ter uma tecnologia muito avançada. Fossa séptica bem feita tem baixo impacto. Você não nada. Onde tem fossa? Aí é fossa séptica. Em Bonito, nos locais que tem, é tudo fossa, cara. Não tem rede de esgoto encanado ou com tratamento central. Talvez na cidade tenha. Na cidade provavelmente tem. Mas nos locais, na fazenda, não é. Só que o pessoal não defeca no parque. Não é parque, são fazendas que você mergulha. Então tem alguém controlando. Os fazendeiros, a região, chegou a um acordo, viu que dava dinheiro, se organizou, conduziu para o negócio fluir como um todo. Então são famílias que moram ali em Bonito. Não foram todas, é um grupo pequeno que começou a mostrar dar certo, e isso foi contaminando culturalmente toda a região. Onde não tem turismo sexual, não tem crime. Eu não vou para Bonito fumar um beck. Vou lá para ver alienígena. Não é para isso que você vai para lá. Então você leva seus filhos, você leva sua esposa. A participação do turismo, se a cidade de Bonito fosse um país, era grande. É super rico? Não será super rico. Bonito é super rico? Parece ser super rico, você vai lá, já foi algumas vezes. Porque é tudo bem cuidado. Mas se você bobear, eu tenho certeza que Bonito é muito menos rico do que Recife. E Recife, é tudo defecado. Onde você prefere criar os seus filhos? Em Bonito ou em Recife? Putz, Bonito é muito provinciano. Recife é uma cidade cosmopolita, mas olha, hoje em dia, em Bonito. Tá bom? Outro exemplo, Caldas Novas. Aí é uma fazenda, uma pessoa começou e aí foi espalhando. Por exemplo, olha isso aqui. Isso aqui é no Brasil. Caldas Novas. Dá para ter outros exemplos? Assim no Brasil, dá para ter vários. Tá? Só que não se a gente continuar fazendo a mesma coisa do mesmo jeito com as mesmas pessoas. Era essa a apresentação. Espero que tenham gostado. Beleza, Abraão. Mais alguma colocação? A gente pode fechar aqui para as perguntas. O pessoal já fazendo as perguntas, eu separei alguns comentários. Bom, você que não é membro do canal, muito obrigado. Você está me vendo na sexta-feira. Muito obrigado. Um bom final de semana. Beijão para vocês.